Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, volume 3, da matéria de História, semana 4. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta. Deixe nos comentários se este vídeo está ajudando você. Vou ficar muito feliz ao receber um comentário de vocês. Nesta semana, daremos continuidade ao estudo dos meios de transporte. Vimos na semana anterior as categorias dos meios de transportes. Eles podem ser subdivididos em transportes aéreos, transportes aquáticos e transportes terrestres. E pessoal, desde a domesticação dos animais, lá no sedentarismo, né? Existe a importância de se transportar os produtos e as pessoas. Também nós vimos a importância, né, da invenção da roda, de motores, para que, consequentemente, novos meios de transporte fossem criados. E refletimos também sobre a grande evolução da humanidade com os avanços das tecnologias. Agora vamos aprender um pouco mais sobre os meios de transportes. Nesta semana, iremos aprender um pouco mais sobre os meios de transportes aqui no Brasil. Você já olhou o mapa do nosso país? Você viu o tamanho da sua extensão? Pessoal, vocês já pararam para olhar os rótulos dos produtos nas suas casas? Os produtos de limpeza, de eletrônicos, nós vemos que vêm de diversas localidades diferentes. Algumas são aqui mesmo do nosso país, outras são de cidades vizinhas e tem produtos que vêm de outros países. E você já se perguntou como que esse produto vai chegar aqui na sua casa? Ou quais são os meios de transporte que foram utilizados, né, para que esse produto chegasse aí? Pessoal, imagine a Copa do Mundo, né, de 2022. Ela vai ser realizada lá no Catar. O Catar é um país árabe localizado lá na Ásia Ocidental. Qual vai ser o meio de transporte que a seleção brasileira vai precisar para chegar lá? São situações que enfrentamos no nosso dia a dia, pessoal, que utilizamos, né, os meios de transportes. Então vamos ler como ocorrem os transportes no Brasil hoje em dia. Vamos precisar deste texto para responder as próximas questões, então preste atenção. Nem sempre, pessoal, foi fácil e rápido se deslocar de um lugar ao outro, né? Há 500 anos atrás, por exemplo, as viagens eram muito demoradas, geralmente desconfortáveis, né? Lá na época dos seus bisavós, demorava-se muito mais tempo para percorrer as distâncias do que atualmente. E provavelmente as pessoas no futuro usarão transportes mais rápidos que os de hoje. À medida que o ser humano, né, foi aprendendo novos conhecimentos, novas técnicas, ele produziu meios de transportes cada vez mais seguros, mais eficientes e mais rápidos. Lá em 1500, né, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil durou 45 dias. Hoje, um navio demora por volta de 2 semanas. E um avião a jato percorre a mesma distância, pessoal, em 10 horas. Hoje em dia, é muito mais fácil deslocar-se de um lado para o outro da Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão, de navio, para todas as localidades do Brasil, como também de uma parte ou outra da América do Sul, ou ainda ir de um continente ao outro. O avião é um meio de transporte muito rápido, mas pessoal, muito caro também. Em alguns países da Europa e da Ásia é possível viajar nos trens mais velozes do mundo. Mesmo por rodovia, né? Hoje as distâncias são percorridas com mais rapidez.
Atividade 1. Vamos fazer uma entrevista. Converse com uma pessoa idosa ou alguém que tem acesso em sua casa ou por telefone, WhatsApp. Faça as seguintes perguntas e registre as respostas de seu entrevistado. Letra A. Quando você era criança, quanto tempo gastava para ir da cidade onde morava até uma cidade vizinha? E qual meio de transporte você usava? Pessoal, como é para conversar com alguém idoso, né? Espera-se que a resposta dessa pessoa seja que os meios de transportes na época dela não eram nem confortáveis, nem tão rápidos como os atuais, né? Principalmente zonas rurais, né, onde as pessoas mais antigas moravam, usavam-se carroças, animais como cavalos, carros de bois, tá? Então, pessoal, espera-se que seja essa resposta, mas a resposta é pessoal, tá? É a resposta do seu entrevistado. Letra B. Hoje, quanto tempo você gastaria para fazer o mesmo percurso? E qual meio de transporte usaria? Também é uma resposta pessoal, né? Mas espera-se que a pessoa fale assim, quando eu era criança, os meios de transportes eram caros, ninguém tinha, né? E aí hoje mudou tudo. Hoje existem meios de transportes como o metrô, que são super rápidos, os aviões, navios, né? E todos esses meios de transportes que evoluíram com o passar dos anos, eles também são rápidos, né? Mais rápidos, mais seguros, são inclusive mais confortáveis, tá, pessoal? Então são sugestões, tá? Mas espera-se que a pessoa que vai responder para vocês digam coisas semelhantes, parecidas com estas aqui. Atividade 2. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Marque com um X as opções. Pessoal, aqui é uma resposta pessoal também. É os que você conhece. Se você conhecer estes meios de transportes, você vai colocar um X, tá? Na frente deles, tá bom? Atividade 3. De onde você mora, aqui em Minas Gerais, quais seriam suas melhores opções de transporte para ir a uma cidade do Espírito Santo, por exemplo, Guarapari? Bom, pessoal, também é uma resposta pessoal, porque imagina, Minas Gerais é enorme, né? Cada um de nós estamos em um determinado lugar, numa cidade, né? E como que você faria para ir da sua cidade aí? Por exemplo, eu moro em Poços de Caldas, né? Aqui, pessoal, até tem um aeroporto, mas ele não faz voos comerciais, tá? Então, eu teria que ir de ônibus até São Paulo ou Campinas e de lá pegar, por exemplo, um avião, né? Lá para Guarapari, tá bom? Então, pessoal, vocês vão responder de acordo com a realidade de vocês. Atividade 4. Vamos ler este texto. É importante que vocês leiam comigo, que entendam este texto para a gente poder responder as próximas questões, tá? O Brasil das rodovias. Pessoal, até o início do século XX aqui no Brasil, o trem, acreditem se quiserem, tá? O trem era um transporte muito utilizado, tanto para locomoção de passageiros, tá? A longas distâncias, quanto para o escoamento de produtos agrícolas, tá? Como o café, por exemplo, os minerais. Minas Gerais tem muito minério, né, pessoal? Então, o escoamento desses minérios era realizado através do trem, tá? Mas esse transporte, ele concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo, tá? Principalmente ali no estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo do café, que era destinado à exportação, ou seja, para outros países, né? Surgiram na década de 60 as ferrovias para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930 existiam pelo menos 18 ferrovias funcionando. Então, pessoal, no caso, né, do estado de São Paulo, o produto cultivado lá era o café. E como ele era levado para outros países, né, ele era destinado à exportação, o que acontecia? Ele era levado de São Paulo
até Santos, o Porto de Santos, pela ferrovia. E aí do Porto de Santos, pessoal, que ia de navio para outros países, tá? O transporte rodoviário, né, que é esse terrestre, realizado aí, igual essa foto que nós estamos vendo, por carros, caminhões, ônibus, né? Este transporte rodoviário realizado em rodovias, ele só aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil, né? As cidades, elas estavam crescendo, o comércio também estava crescendo, né? E precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras, de norte a sul e do interior ao litoral. Então, como que era realizada essa interligação entre vários estados no Brasil? Pelas rodovias, tá? A rede ferroviária, ela era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. Então, pessoal, a ferrovia, ela foi muito importante, né, em São Paulo. Só que, por exemplo, existiam cidades que não tinham, né, esta interligação de ferrovia. E ferrovia, pessoal, é muito caro para implantar, né? Então, o que que acontecia? O jeito mais fácil de fazer esse transporte entre essas cidades e ligar, né, norte, sul, leste e oeste aqui no Brasil, era a rodovia, mais barata, né, de implementar, muito mais rápida, e interligou tudo as rodovias, né, qualquer cidade está interligada. Então, pessoal, ó, preste atenção, hein? De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias, né? Entretanto, apenas a construção era mais barata, pessoal. O custo da manutenção de uma rodovia e o preço do transporte rodoviário de carga são mais altos do que a ferrovia e a hidrovia. Realmente, pessoal, para construir, né, pavimentação, tudo é mais barato do que uma ferrovia. Só que para manter essas estradas, porque, pessoal, imagina o tanto de carro que passa nessas rodovias diariamente, né? Então, essas rodovias, com o tempo, elas vão se desgastando e tem que ter alguém para tomar cuidado. E o Estado, imagina o Estado tomar conta de todas as rodovias, né? Não dá conta. Tanto que eu não sei se vocês já perceberam, né, que em muitas rodovias tem os pedágios, né? E são concessionárias que fazem licitação e que fazem a manutenção dessas rodovias. E como que elas ganham, né? Essas concessionárias que fazem os pedágios, elas ganham com o pedágio. Então, cada vez que um carro passa lá, ela ganha o dinheiro. E é com este dinheiro depois que ela vai fazer a manutenção das vias, tá? Então, ó, a construção das rodovias é mais barato, mas o custo de manutenção não, é muito mais caro, né, do que a ferrovia e a hidrovia. Pessoal, o trem, por exemplo, ele transporta cargas maiores por preços menores, né? O trem é enorme, imagina quantas cargas pesadas ele carrega, né? E o preço é muito mais em conta. Agora, ao contrário, né? Na rodovia, os automóveis são pequenos, os caminhões são pequenos, eles não conseguem levar uma carga muito grande, né? E é caro. Você viu o preço da gasolina? Jesus, né? Tá muito caro. Então, o transporte rodoviário, ele é caro, tá? Além disso, o transporte rodoviário polui muito mais o meio ambiente, né? Por causa da queima do combustível. Então, pessoal, hoje em dia predomina as rodovias, tá? Mas houve um tempo aí que o trem é o transporte mais utilizado no Brasil. Vamos lá para a atividade, hein? Atividade 4. O texto acima esclarece sobre ferrovias e rodovias. Marque as afirmativas verdadeiras. Primeiro, hein? No Brasil, até o século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros em longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos, como agrícolas e minerais. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Porque, pessoal, o trem ele foi muito utilizado até o século XX, tá bom? Tanto para transporte de passageiros quanto produtos agrícolas, como café, né, minerais, tá? Então tá correto, tá de acordo com o texto.
A segunda, o transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil? Certo ou errado? Certo, pessoal, porque com o crescimento da indústria, né, começou-se então a produzir muitos carros, né, caminhões, e aí o transporte rodoviário também aumentou, tá? É uma consequência. A próxima, a rede ferroviária era suficiente? E a solução mais rápida foi utilizar as rodovias? Pessoal, essa aqui tá errada, porque não era suficiente a rede ferroviária. Por isso que começou-se então a utilizar as rodovias, tá? Próximo. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Até aqui tá certo. E mais barato a sua manutenção. Não, aqui tá errado. A manutenção das rodovias, pessoal, são muito mais caras, né? Por causa que, como predomina o transporte em rodovias, né, no Brasil, o que acontece? Essas rodovias, elas precisam de manutenção, e manutenção em rodovia é muito caro, pessoal. Além disso, né, aí o que acontece? O Estado, ele não dá conta de cuidar de todas as rodovias do país. Então, ele passa esse serviço a particulares, né, são concessionários que cobram os pedágios. E aí, essas concessionárias, elas fazem a manutenção, né, dessas rodovias com os pedágios que elas cobram, né, das pessoas que circulam ali, tá? Então, não é mais barato, não, é mais caro a manutenção das rodovias. Próxima. O custo de manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de carga são mais altos do que a ferrovia e a hidrovia. Tá certo, né, pessoal? Porque tanto a manutenção da rodovia é cara, por isso que o Estado ele entrega, né, para as concessionárias a manutenção. E também, o que acontece? As cargas, né, os caminhões são muito menores do que os trens, por exemplo, para levar mercadorias. Então, você leva pouca mercadoria, né, nos caminhões, e além disso, o preço do combustível é muito caro. Isso faz que as cargas sejam, os valores sejam mais altos, né, pessoal, do que a ferrovia e a hidrovia. Tá certo? Atividade 5. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas, quanto para o transporte de mercadorias. Na Amazônia, por exemplo, né, a hidrovia ela é muito usada para o escoamento de madeira e de outros produtos, como a borracha, os derivados do látex, né? Os rios são uma via de circulação natural. Lá, pessoal, só tem rio, né? Assim, em sua grande maioria. Então, é pelo rio que acontece o escoamento de cargas e também o deslocamento de pessoas. Há alguns lugares no Brasil onde as embarcações são o principal e, às vezes, o único meio de transporte das populações locais, tá? Agora, olha a pergunta número 5. Quais os meios de transporte mais utilizados em sua região? Pessoal, não tem como eu responder, né? Você vai olhar aí na sua região e vai ver se os meios de transportes mais utilizados são aquáticos, né? Aqueles que se deslocam pela água. Se eles são aéreos, né? Como o avião, o balão, né, pessoal? O helicóptero. Ou então, pessoal, se os meios de transporte mais utilizados na sua região são os terrestres, né? Como carros, bicicletas, caminhões, motos, tá? Então, vocês vão colocar a resposta aí pra mim. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!